Olá, bem-vindo ao nosso Papos de Família. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super atual, que tem muita busca online por informação, que é a mudança de país com a sua família. Então, quais os desafios, quais as oportunidades desse momento? E nada melhor do que alguém que passou por essa experiência, que está vivendo esse momento, que está morando em outro país há quase 6 anos, para compartilhar toda essa experiência com a gente. Então, a gente vai receber a Carol, que é uma advogada brasileira e que se mudou para Portugal com a família, com o marido, com o filhinho e com a enteada. E aí ela vai contar pra gente tudo que você precisa saber sobre esse momento de vida. Vem com a gente. Carol, a palavra é sua. Olá, Célia, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, minha amiga de longa data, como você falou, a voz meio fanha, um pouco gripada, mas estamos aqui e vamos conversar. Vai ser um prazer falar o que eu sei, trocar essa experiência. Espero que eu acrescente e agregue alguma coisa aí para vocês. E ajude essas famílias que, apesar do euro estar lá em cima, o dólar tá lá em cima, isso oscila e é importante se planejar, né, Carol? Porque também não é assim, hoje tá alto e vai se mudar amanhã. É o que mais importante, é se planejar. Como é que surgiu essa ideia? Como é que você fez? O que passou pela cabeça? Quanto tempo demorou? E quantas coisas você teve que organizar para fazer esse movimento aí de vida? Pois é, então, primeiro tem que ter um combinado na família, né? Porque não adianta um querer, o outro não querer. E assim, o meu combinado foi muito imediato. Imediatamente eu e meu marido queríamos mudar primeiro de estado. Ele falou, vamos mudar de estado. Porque ele já não gostava mais do Rio de Janeiro, a empresa, o trabalho dele, ele podia fazer em outro estado e tal. E depois eu falei, por que não mudar de país? Afinal de contas, ele é português, né? Eu sou italiana. E aí a gente começou essa pesquisa. Inicialmente eu pensei em ir para a Itália, né? Porque eu sou italiana e tal. Mas logo desisti. Pela questão da língua, pela questão da profissão, que eu fiquei sabendo que em Portugal. Aí começou a pesquisa, né? Então vamos pesquisar. O que é melhor pra gente, vamos nos planejar, vamos ver o que é melhor. Aí começou a pesquisa, eu vi que Portugal, apesar, né, de noticiário no Brasil, tá como se Portugal tivesse muito imigrante, não é assim. Portugal ainda é um país que ainda acolhe muito, que ainda tem muito espaço para crescer, entendeu? Ainda cabe bastante gente aqui. Eu achei até diferente da Itália, acho que a Itália é mais complexa na questão migratória, porque tem isso, né? Você tem que ver o país que melhor vai te acolher. Qual é a política do país que melhor vai te aceitar? Porque é uma questão bem gigantesca na Europa, a questão migratória, né? É uma política que eles se preocupam muito, que está muito em voga, que muda o tempo inteiro. E Portugal é um país que tem um acolhimento bom com o imigrante. Assim, ainda é um país... mas não significa que não tem problema. Tem bastante problema. Tanto que aqui eu sou advogada de imigração, né? Me tornei, além de advogada de família, advogada de imigração, porque é o que aparece. Essa demanda é muito grande, né? E eu sou migrante também, então é bem interessante essa troca com os meus pares. Tem uma comunidade brasileira imensa, né? Apesar de parecer que... Eu não sei como é que isso está soando no Brasil. Os brasileiros que vêm para Portugal. Eu já me perdi um pouco nisso, entendeu? Mas aqui a gente praticamente não precisa dos portugueses para conviver, apesar de eu ter amigos portugueses e gostar muito deles, entendeu? Então, pelo que você falou, vocês já tinham essa facilidade, né, de ter uma nacionalidade que permitia, assim, escolher entre 2 países que são incríveis. Inclusive no Brasil, a gente tem uma colonização, tem uma história, são países amigos. Então, a Itália tem uma história grande aqui em São Paulo, Portugal, né, foi o nosso colonizador. Então, com esses passaportes, isso tudo foi mais fácil? Foram assim, então, de todas as opções do planeta, você já tinha 2 países, focou e aí escolheu a língua e o Murilinho, que é o seu filho, ele tem quantos anos? Agora ele tem 11. Ele veio com 6. Ah, eu achei que você estava aí há 3 anos, então já tem quanto tempo que você está aí? 4, vai fazer 5. Ah, tá, Vai fazer 5 em 2025. E né? ele já tinha nacionalidade, então antes disso, vocês escolheram o país, a língua e organizaram toda a documentação. Ele tem a nacionalidade italiana, o Fred já tinha portuguesa, eu já tinha italiana. A filha dele, a Giovana, que também foi uma coisa assim, muito importante, ela veio junto, né? Porque ele não viria sem ela. Foi mais uma conjugação de fatores para a gente poder vir, porque ela não é minha filha, ela é minha enteada. Então, assim, ela poder vir e ela querer vir, né? E a mãe dela permitir que ela viesse. Tudo isso também possibilitou. Então, assim, teve um acordo familiar que foi... Isso aí deu muito certo e estava todo mundo muito junto nisso aí. O Murilo não teve muita opção, porque ele tinha 6 anos.
mas de estar junto com a família e vir com a irmã, para ele também foi muito importante, né? Mas essa facilidade da nacionalidade que todos nós tínhamos, isso muda tudo, porque assim, para quem não... lógico que tem que ter planejamento financeiro, planejamento de onde você vai morar, escolher o bairro, né? E o que você vai fazer no país, porque você precisa trabalhar, pelo menos eu preciso. Tem gente que consegue viver de renda, que tem essa possibilidade de morar em Portugal, né? Tem várias possibilidades. Tem gente que vem aqui e vive com dinheiro do Brasil. Existe uma permissão de Portugal para morar aqui com rendas provenientes de qualquer outro país, né? Tem esse estudo que se faz, é um visto, é um tipo de visto específico. Mas no meu caso, não. No meu caso, eu tive que vir para trabalhar também. E o meu marido também. E isso tudo é muito difícil, né? E, assim, mas o fato de estar todo mundo conjugado e querendo vir já ajuda bastante, né? Primeiro eu empreendi, né? Depois que eu vi que a advocacia realmente aqui rendia frutos, eu fui muito feliz em saber que eu podia continuar com a minha profissão aqui. Isso para mim é uma coisa que me deixa feliz até hoje. Eu acho que eu erraria muito se eu escolhesse um lugar que eu não pudesse continuar exercendo a profissão, entendeu? E meio que foi uma coisa que inicialmente eu falei, se não der tudo bem, e assim, ia ser, e deu, falei, que se não desse ia ser um erro, assim, um erro estratégico, entendeu? E teria sido um erro estratégico que acabou dando, né, mais certo do que eu pensava. É incrível isso. A família toda está de acordo. Você falou uma coisa super relevante, porque aqui na Legal Family a gente fala muito de conflitos, né, de família. Então é legal também ter um exemplo em que a família está toda alinhada, inclusive a família que é a mãe da sua enteada, da Giovana. Então, assim, exercer esse papel e permitir que ela tenha essa experiência, estar todo mundo de acordo com esse planejamento, com certeza já facilitou muito essa questão dos laços. Antes da nossa conversa, a gente estava aqui trocando uma ideia com os nossos queridos colaboradores, técnicos, o pessoal da Legal Family, o quanto é difícil também deixar os pais, né, os seus pais, a sua mãe, que eu sei que vive aí, os pais do Fred, mas assim, se é possível formar essa família recomposta que a gente fala, a boa Drasta, a Giovana, o Fred, todo mundo junto. E, Carol, conta pra gente, assim, você organizou, você planejou, você prestou atenção nisso que você disse, se deparou com a possibilidade de trabalhar aí, mas teve alguma coisa que te surpreendeu negativamente e positivamente? Você achava que ia ser de um jeito, você contou agora, eu acho que esse é um exemplo, né? Você achava que não poderia exercer a sua profissão aí, que é a advocacia, e teve essa grata surpresa de que seria uma ótima e que você pode e vai se capacitando cada vez mais para fazer um trabalho maravilhoso e ajudar as pessoas que estão nessa situação. Mas teve alguma que foi o contrário? Você achou que ia ser mais fácil e foi difícil? Que você possa compartilhar com alguém e deixar aí essa questão, né, para pensar? Eu achei que eu fosse me adaptar mais rápido. Até porque eu já tinha morado não que eu sou adaptada. Eu já tinha morado na Europa antes, eu já tinha morado na Inglaterra. Então eu já tinha uma ideia do que era morar fora, das dificuldades. Então eu achei que eu é que fosse arrasar. Que o Fred ia ter dificuldade, que a Giovana fosse ter mais dificuldade, que o Murilo fosse ter mais dificuldade, entendeu? E na verdade foi o contrário. Eles são apaixonados, eles é que falam menos em visitar o Brasil, inclusive. E eles têm menos... o Murilo não. O Murilo, apesar de ser o menor, ele tem muita referência no Brasil, nas músicas, porque Portugal tem muita referência do Brasil, das novelas, dos jogadores de futebol. Então, ele ser brasileiro, para ele, é um orgulho, né? A gente conseguiu que fosse um orgulho para ele, né? Ele ficou com as coisas boas do Brasil, assim, na cabecinha dele, né? Ele tem as coisas boas do Brasil. E isso foi uma surpresa positiva. Eu tenho mais surpresas positivas do que negativas. Mas a negativa foi a minha adaptação. Eu achei que eu fosse sentir menos saudade, que eu fosse querer voltar menos para o Brasil. Mas eu sou a pessoa aqui que mais sente saudade, que mais quer. Se pudesse, voltaria, entendeu? Ai, que legal! Apesar de tudo. Porque eu achei que eu fosse controlar a família. Eu aqui era... a experiência, né? Eu aqui já tinha morado fora. Entendi. Foi o contrário. Eles é que me puxam pra cá o tempo inteiro. Falam, pensa bem e tal. Ah, mas nesse ponto de querer voltar pro Brasil ou só saudade? Ou de querer visitar sempre ou de querer vir? Não, eu faço um drama. Aqui, eu tô confessando aqui, mas fica quieta que eu faço drama. Eu não vou voltar, mas
Eu faço Entendi, drama, entendi. entendeu? Entendi. Eu sou dramática. O Frederico, às vezes, ele vai saber. Mas ele sabe que é drama. Às vezes eu faço um drama, eu vou voltar, Eu vou mas é falar com a Diana drama. Pope também, que é uma advogada brasileira que também está morando em Portugal, para vocês se unirem aí nesse sentimento de saudade. Eu tenho Carol, saudade das pessoas do Brasil. Total, eu sou brasileira. Eu sim, me identifico com o brasileiro. entendi. Então você é dramática, mas eu te entendo, porque mudar a rotina, na verdade, né? Mais do que país, assim. A gente sente falta porque a nossa Exatamente. vida é muito boa, principalmente no Rio, eu te entendo. E aí, é adaptação eterna. E eu tô sempre me adaptando. Pra mim, todo dia é uma adaptação, né? Assim, eu não sou uma pessoa dramática mesmo. E aí você teve que organizar a educação do Murilo, você já fez isso tudo do Brasil? Você já conhecia alguém que estava aí, que foi uma referência, que te ajudou nesse processo de escola, de saúde, de rotina mesmo, trabalho que você disse, né? Antes que você empreendeu e aí agora você está advogando. Como é que foi para o Fred também, para o Colégio do Murilo, a sua assessoria nessa parte? O Frederico estudou mais um pouco mesmo, assim. A escola, a gente fez a coisa meio sozinha. A única assessoria que eu tive foi a assessoria de empreender. Inicialmente, que eu tive uma loja, foi aqui. Depois eu parei, né? Eu desisti desse negócio inicialmente. Coisas já deram errado, coisas já deram certo. Eu desisti, porque eu vi que comércio não é a minha praia. Entendeu? Eu desisti rápido. Rápido. Bom, falei, vou desistir logo, porque isso aí não vai dar pra gente. A gente tá mudando e essa mudança vai deixar a gente infeliz. Então a gente não tá aqui pra isso. Vamos mudar rápido. Perdi dinheiro? Perdi. Mas também não perdi tudo, consegui me impor ali e consegui mudar rápido. Poderia ter perdido mais. Então, ter essa uma visão de mudança e que, não ter medo de... A gente já tá aqui mudando pra caramba, né? Vai mudar pra uma coisa que a gente não gosta, né? Ou vai persistir no erro inicial, né? Pra que continue, né? A gente já viu que ia ficar ruim, vai persistir, então a gente foi muito rápido nisso. Agora, escola, que você me perguntou. Isso. Escola, eu escolhi a escola pelo bairro, porque aqui ele estuda numa escola pública e a escola, eu não escolho a escola, mas eu escolho o lugar que eu vou morar, que é onde é o bairro que determina a escola que ele vai estudar. Então, eu tenho direito que ele estude naquela escola porque eu moro naquele determinado local. Então, eu escolhi Oeiras, que é o lugar que eu moro, porque aqui tem escolas públicas muito boas. E fala mais sobre realmente, isso. Para quem está vendo o nosso episódio, tem essa dúvida. Aí a escola pública é só porque você tem cidadania ou qualquer estrangeiro que fixe residência aí tem esse direito? E o critério é por bairro, é isso? É a residência não, que determina? até imigrante é legal, não pode ter criança fora da escola. Olha, mas sejam imigrantes não legais. Não pode ter criança fora da escola, então qualquer um tem que ir para a escola. Então, até imigrante legal, a E criança tem que estar na escola. essa caracterização aí de legal e ilegal, o que determina? Como que esses papéis são legais ou não? Você estava falando, né? Aqui, pelo menos no Brasil, me corrija se eu estiver errada, mas a gente tem uma informação de que durante um período você podia comprar imóveis em Portugal e aí você tinha direito a um visto de residência. Isso tá certo, essa informação? É uma autorização de residência, né? Existia o tal do Golden Visa, que se chamava, mas é um nome de marketing. Quando você comprava um imóvel acima de 500 mil euros, era em qualquer região, e você tinha uma autorização de residência, que era um processo, né? Até a autorização de residência sair, não era imediatamente quando você comprava o imóvel, era um processo longo, e você tinha realmente uma autorização de residência para morar aqui, não era um visto exatamente, uma autorização de residência. No seu caso, você tem cidadania, mas quem não tem faz como para se mudar de uma forma legal? Tem várias formas. Fala aí as mais comuns. Tem várias formas, assim. As mais fáceis. É o visto. Basicamente, você tem que... porque muita gente acha que o visto, ele é requisitado no país onde você mora, onde você está legal residindo, né? Você tem que solicitar o visto para poder ingressar no país legalmente. Você, às vezes, alguns países solicitam o visto de turista, né? Quando você vai... O Brasil não precisa de visto para ingressar, tem isenção de visto para ingressar aqui no espaço Schengen. Mas você pede um visto para ingressar no país. E você pode pedir esse visto para autorização de residência, para residir.
Então você pede um visto já pensando em residir no país. E tem diversos tipos de vistos. Para quem está ouvindo Tem a um gente, só explica, desculpa te interromper, mas só o que é a comunidade 100? A comunidade europeia, o que é? Você falou, para quem é comunidade 100 não precisa de visto. Não, é porque para quem é brasileiro não precisa de visto para vir como turista para cá, para Portugal. Sim. É isso, Tá. Mas para alguns países você precisa de visto até para entrar como turista. Tá. Mas se um brasileiro pretende morar em Portugal, residir em Portugal, ou adquirir uma autorização de residência aqui, ele precisa de um visto anterior que possibilite ele a adquirir essa autorização, essa permissão para ficar aqui. Então, ele não pode chegar como turista e querer ficar no país. Entendeu? Ele precisa previamente ter esse visto que autoriza ele a adquirir essa autorização de residência. Eu estou sendo clara? Não sei. Sim, tá. Então esse é um erro super comum. É só para ficar claro. Vou passear em Portugal, agora eu resolvi que eu vou morar aqui. E aí não organizar essa mudança e esse visto é um erro, né? Comum. É um erro, porque antes podia. Antes as pessoas vinham para cá e tiravam a tal da manifestação de interesse e se legalizavam. Existem formas de se legalizar no país, sim. Existem diversas formas. Isso aí é uma outra história, né? Porque é grande. Existe, mas a melhor forma é vir já com visto que vai te autorizar a ficar aqui. Aí você vê qual é a melhor maneira de você ficar no país. Tem visto de busca de trabalho, você vem para cá com visto que vai te possibilitar buscar trabalho, aí você entra certinho, tem agendamento, autorização. Tem o visto que a gente chama de D7, que é um visto de meios próprios, que você vai viver de renda que vem do Brasil, você tem que provar que você tem uma renda que vem do Brasil, você pode viver aqui. Tem o visto de altamente tecnológico, que é o povo de TI usa muito, que vem para trabalhar já nessa área de tecnologia. O visto que já tem contrato, para quem já tem contrato de trabalho. Então, o seu nome tem muitas possibilidades, assim. Perfeito. E quem quiser saber mais, você falou que está advogando aí, que está ajudando pessoas que estão nessa situação. No fim do nosso episódio, a gente vai deixar lá o seu contato do Instagram, o seu nome, como as pessoas podem te achar, inclusive na Legal Family, na nossa plataforma. Então, vai estar lá todos os dados da Carol com essas super possibilidades de quem está lá, né? De quem passou por esse processo e está compartilhando aqui os desafios. E aí, vocês escolheram o país, a língua, organizaram esse visto e essa mudança realmente definitiva. E quando vocês chegaram aí, você disse que imaginava, né, que ia se adaptar mais rápido e sentiu muito. Mas além disso, culturalmente falando, o que você acha que é mais diferente? Assim, o que você vê que, nossa, no Brasil é muito diferente. Realmente, isso aqui tem que prestar atenção para não cometer nenhuma gafe, ou para não ser mal educado, ou para não estranhar tanto a cultura. Olha, eu acho que é tão parecido. Eu não senti nada que assim, culturalmente, eu não senti esse choque cultural muito grande com os portugueses, não. Eles são expansivos, simpáticos, agregadores, te receberam bem, então? Eles são meio grossinhos, mas não tem nada demais. Entendi. Nada assim. Eles gritam pra falar, eles às vezes têm rompantes, assim, mas eu já aprendi que é realmente do jeito deles, assim. Eu nunca passei por situações constrangedoras com portugueses, não. Eu vivo também muito com os brasileiros, né? Eu trabalho em casa e tal, mas eu nunca passei por nenhuma situação assim. Então não teve nenhum choque cultural, entendi. Não tive tempo. Assim, eu tenho um filho que estuda, né, que tem muitos amigos portugueses. Eu ingressei muito, né, na comunidade, assim, né, do meu bairro e das pessoas portuguesas através do meu filho, tanto pelo esporte dele, né, como pela escola. Então, assim, é um meio de relacionamento que eu tenho. O meu trabalho é com imigrante. Agora eu trabalho com portugueses também, que eu sou advogada oficiosa, então eu trabalho tem clientes portugueses e na área de família. E aí eles me tratam como doutora, não tem nenhum tipo de diferença, não sinto de respeito e ali na profissão, assim. E como eu disse, é um povo acolhedor. Eu acho que tem gente, porque experiência é uma coisa, né, que cada um tem a sua. Sim. Tem gente que passa como caso, não tô falando assim, que maravilha, não tem problema nenhum, mas eu acho que tem gente que passa por situações que ruins. São mais difíceis, sim. Mais difíceis, né? A nossa intenção aqui é facilitar esse processo, ou pelo menos esclarecer
as coisas mais básicas e as questões mais importantes para quem está pensando em realmente mudar, porque é uma questão séria, né, Carol? Mudar com a família toda para um outro país, a gente super se adora, se conhece, tem muita intimidade, está achando o máximo, está inclusive conversando, mas é um assunto realmente que envolve, assim, muita decisão, muito amadurecimento de tudo, de momento de vida, profissional, pensar no futuro. Por exemplo, você está falando da escola e eu não sei como é que é o sistema de ensino aí. Você falou que a escola é pública, que ninguém fica sem estudo, ainda que seja ilegal aí em Portugal. Mas a grade... de rua, gente. Hã? Não tem criança na rua, não existe criança na rua pedindo. Às vezes a gente encontra moradores de rua, mais velhos, na nossa idade. Agora, velhinho e criança, não tem criança na rua, não tem criança solta, não tem. As crianças são cuidadas. Isso para mim assim, um exemplo. Melhor. Sim. Dos próprios pais, né? Porque se você, eles cuidam mesmo, se tem, como se fosse o conselho tutelar, é muito forte. Eu falo porque eu atuo na vara de família aqui também, e quando o processo chega para mim, e tem criança envolvida, é um estudo tão aprofundado que o advogado ele não precisa nem fazer tanta coisa, porque tá ali todo o estudo da assistente social. Igualzinho no Brasil. Os nossos assistentes sociais são ótimos, mas o volume é muito maior, né? Então Portugal é muito maior, é muito menor. Tem muito mais problema no Brasil, não tem nem comparação. Mas em relação à grade, por exemplo, vocês fizeram esse movimento de ir para Portugal. Eu tive uma amiga na faculdade, eu acho que era até da sua sala, porque a gente se conhece desde lá, a Maria Vitória, e ela foi para a Espanha. Os pais imigraram da Espanha para o Brasil. E ela se formou na faculdade, fez direito no Brasil e depois ela quis voltar para a Espanha. Quando o pai faleceu, então a gente acabou a faculdade, ela fez um movimento completamente contrário. Isso é válido, a gente tem esse tratado de reconhecimento, assim, a parte escolar, não de universidade. Mas se vocês resolverem, sei lá, vamos voltar para o Brasil, isso é reconhecido? Só para a gente esclarecer aqui. É reconhecido sim, aqui? Sim, ele leva o histórico escolar, Sim. Tanto que ele levou, né? Ele veio para cá, ele se alfabetizou, ele estava na alfabetização. A Giovana não, a Giovana ela fez o último ano aqui. Então, eles reconheceram o processo de validação. É um processo de validação, é burocrático. Você leva a validação, tem que fazer ali um reconhecimento das notas, até pelo consulado. Mas até para se eu quiser, eu não preciso porque eu já tenho reconhecimento, mas sei lá, qualquer pessoa que não tenha faculdade, quiser reconhecer o estudo no Brasil, né, já se formou, né? Sim. E quiser reconhecer o estudo, como é que se fala ali? O estudo até o final, né? O estudo completo, você valida o seu estudo completo, ou a sua universidade também, isso, né? A gente falou de escola, falou dessa mudança, desses desafios, dos principais erros, né? Mas uma pergunta comum, inclusive, que surgiu aqui é sobre a questão de saúde. A gente conversou um pouco, eu e você, sobre isso, você falou que é muito complexo, mas tem como você resumir, assim, a saúde não é pública, ela é compartilhada, e aí você falou ela é pública. Ela é pública. Tem uma saúde pública aqui que é razoável, mas porque ela não é gratuita, completamente gratuita. Ela é isso que eu quis dizer. Ela então, não é totalmente explica gratuita, rapidamente, assim, como é que funciona. Você tem um número de utente, que eles chamam, para ser atendido, né? Que é a sua identificação para poder chegar no posto de saúde ou qualquer lugar que você vá. Eu não vi. É o número de utente, é um número, um código que você tem. Você pode... Tem que eu não entendi o que você falou, Carol. É número de quê? Tente? Utente, tipo utente de... Utente? Então você falou isso mesmo, eu entendi, eu só não sei o que é. Número de utente. Não tem importância, não precisava nem ter falado isso. Você tem um postinho, você tem um médico de família. Era pra você ter, mas nem todo mundo tem. Eu, por exemplo, não tenho. Um médico de família, que é o que acompanha você, uma medicina preventiva, né? Porque essa é a ideia daqui. É uma medicina preventiva. E quando você fica doente, a ideia é você pode ser atendido no posto, mesmo que você não tenha um médico de família, você é atendido por qualquer médico que esteja lá, médico do dia, ou na urgência, né, que é mais complicado, e você é atendido não de forma gratuita, com 5 euros, talvez você pague, é pouco que você paga, mas se você for realmente necessitado, você não paga nada, você tem que demonstrar que você não paga, não é gratuito, igual no Brasil, nem universal. Turista aqui, por exemplo, também tem que paga. Brasil e Portugal tem um acordo, tá? Sim. De turista, quando vem pra cá, ele paga como um nacional. Entendi. Né? Mas
sei lá, não sei os outros países, mas não sei todo mundo que tem acordo. Mas assim, não é universal, se você passa mal aqui, E você não falou não alguma te- coisa da Ordem dos Advogados aí também, que aí você tem um Pois é, benefício. eu tenho direito a assistência médica, mas ao médico que eu vou, que eu adoro, que ela funciona como a minha médica de família, porque eu não tenho médico de família. Sempre que eu preciso de um exame, por exemplo, eu vou Uhum. até ela me dá uma guia que eu posso usar no público, eu posso fazer um exame, eu não pago nada. Eu preciso fazer mamografia, que é o que eu precisei fazer, que a gente precisa fazer todo ano. Eu peço para ela, vou no serviço público que tem convênio, numa clínica que tem convênio com o público, Uhum. mostro a receita dela, que é a receita a mesma receita da guia do SNS, que é a guia pública, eu não pago nada. Aham. Nada, absolutamente nada. Para fazer a mamografia e nenhum exame. Então, assim, os exames eu não pago, a análise clínica não pago, porque eu tenho essa coisa da Ordem dos Advogados de Portugal, que a gente paga a CAPES, que não é nada barata, né? É isso que eu ia Que é a perguntar. nossa Então é que nem aqui, previdência. eu pago uma anuidade, eles têm É a nossa benefícios. previdência. É como se fosse a previdência daqui. Quando eu me aposentar, tem esses benefícios da assistência médica a previdência da aposentadoria dos dois advogados. Ah, que legal. Então é diferente daqui. É, Ah, legal. Bom Isso saber. é obrigado, né? É obrigatório. É uma luta e uma reclamação dos advogados aqui, por ser obrigatório. Eles acham que a gente tinha que optar entre a CAPES e o sistema comum, mas não pode. Por Então, enquanto, em relação a isso, está super claro, mas se alguém tiver alguma dúvida também, a Carol está super disponível, né, Carol, depois, para perguntas lá no nosso chat ou direto com ela. Carol, então conta pra gente desses desafios, alguma coisa que você queira compartilhar, que você acha importante, quem está nos assistindo, ter noção, né, do que os aguarda e como você sentiu isso. eu acho que desafio é uma coisa muito pessoal. Cada um tem o seu, cada um tem o seu. E se você conversar com diversos imigrantes, as respostas vão ser todas muito diferentes. Parece que eles estão vivendo em outro país, assim. A impressão que eu tenho, às vezes, é essa. Eu acho que é igual, sei lá, da dica de maternidade, uma coisa assim, que cada um tem o seu sentimento. Mas, assim, eu posso falar da minha experiência, Claro. claro, só, exclusivamente, que o desafio que eu tive foi que eu cheguei no meio de uma pandemia, né? Eu cheguei antes, aí já é uma história, que foi quase uma novela, porque eu aluguei o apartamento no primeiro dia, acho que 15 de fevereiro, voltei para o Brasil para pegar minhas coisas e dia 13 de março fechou tudo, não foi? Eu não podia mais voltar para cá. E o euro foi lá para cima. Então, assim, imagina se eu não tivesse planejada, entendeu? Se eu não tivesse estruturada, se a minha família inteira não quisesse vir junto, se não tivesse. E tem uma coisa que acontece real, que eu vejo, né, como advogada, que as pessoas se separam muito quando vêm pra cá. Elas vêm casadas e chega aqui, tem muito rompimento de familiar e muita gente volta também. Muita gente volta. Porque não se Então, adaptou, porque briga muito, porque falta porque não se dinheiro, porque adaptou, faltou porque teve planejamento. decepção amorosa, ou porque deu ruim em algum aspecto. As pessoas se separam, vêm casadas e se separam. Isso acontece muito. Entendeu? Muito, muito. Eu vejo casais que chegam aqui felizes, cheios de sonhos e esperanças, e depois. Tem gente que se separa e continua aqui. Os dois se separam, os dois continuam aqui na própria vida, né? Sim. Né? Eu faço divórcio aqui de brasileiros que se separam aqui, porque dá para fazer, né? Uhum. Eu acho que é o planejamento e essa que você falou, né? Já que a gente está falando de família, Uhum. mesmo que se separe, a estrutura, porque a gente fica a gente tem uma quebra na confiança. A gente confia em quem está com a gente, quem vem com a gente, que é a nossa família, quem planejou com a gente, é a pessoa que a gente mais confia. Quando tem essa ruptura, é uma ruptura. Separar já é difícil. Separar sendo imigrante é muito mais difícil. Então, imagina a estrutura que você tem que ter para poder, imagina, né? Para poder suportar tantas mudanças, tantas reinvenções. Então, assim, eu conheço pessoas, eu me reinvento e conheço pessoas muito fortes, assim, pessoas que superam coisas diárias e dificuldades e assim, tem que ter, além do planejamento financeiro, um planejamento psicológico, que eu acho que esse é o mais difícil. Vai saber o que você suporta, até onde você pode ir, e saber que você pode voltar, se você precisar, que você tem para onde voltar, porque realmente é uma aventura, entendeu? Por mais planejamento que você faça.
Você, por mais... você falou um tema super, super relevante, que é, imagina um divórcio na mesma cidade, já é muito difícil organizar convivência, manutenção financeira. Imagina em outro país, quando um quer voltar para o país de origem. Então, realmente é uma decisão... Quando tem filho. Que deve ser uma decisão de ir, né? Ninguém vai, é que nem um casamento, um novo casamento. Você não vai pensando que não vai dar certo e vai voltar. Mas se isso acontecer, como organizar? E aí, o filho fica no país ou volta, né? Pois é. E como é que organiza a convivência? Então, assim, não é a pauta de hoje. A Carol vai apresentar pra gente casais que estão nessa situação e como resolveu. A competência é a residência da criança, então é o direito português que vai definir isso, se o ânimo era realmente mudar de país. Nada bom. Então, como que é isso em Portugal? Depois é uma pauta, Carol, pra gente super falar aqui também, já fica o gancho. Vou adorar. Para um próximo episódio, porque realmente é uma questão que acontece, não está planejada. Tá nesses desafios, né, que não são seus, graças a Deus, tá tudo bem, a família tá unida, mas você compartilhou as suas dificuldades emocionais que você achou que não fosse ter, e a gente tá vendo que você é uma pessoa super acessível, assim, querida, que se adapta bem, né, que tá curtindo até esse bate-papo, obrigada. Imagina se você realmente tá colocando essa vulnerabilidade, como isso é uma questão mesmo. Mas eu tive conflitos, assim, eu entendo os conflitos que as pessoas têm aqui em família, mesmo sendo um problema em conjunto. E eu acho que é uma coisa de quem entende quem tá aqui. Existe, muita... Igual na pandemia, que não teve diversas separações, porque a mudança, a convivência, era aquela pessoa que você tinha que contar. E aqui também você fica muito contando com a sua própria família. Sim. Entendeu? E às vezes não... Você precisa de outras pessoas. Exatamente por isso. Entendeu? Então, assim, você precisa muito da confiança do seu parceiro, da sua parceira, né? E nem todo mundo tem essa estrutura familiar e nem todo mundo tem condição. Então, assim, a questão psicológica, tem gente que vem sozinho também, né? Tem gente muito jovem que migra para trabalhar e tem oportunidade de emprego. E faz família aqui, que eu acho também incrível. Aí lidar com a outra cultura, que também não é nada fácil, né? Casar com um alemão e ficar com essas famílias transfronteiriças, elas são complexas pra caramba. Assim, eu fico assim, como é que vocês conseguem lidar com tanta coisa? Sabe, assim, tipo, isso me dá uma força como imigrante, como pessoa e como advogada, né? Desafios do mundo globalizado, né? Exatamente. As pessoas se apaixonam online, casam e têm filhos e patrimônios por aí pelo mundo. E aí vem o lado bom, né? A gente compartilhou agora um pouco de dificuldade, mas indo para o outro extremo, né? Saímos da dificuldade. Quais as maiores oportunidades, assim, na sua visão, de estar legalmente com a família em outro país? Uma Europa inteira, né? Aqui tem a Europa, Portugal, né? Faz parte da comunidade europeia e tá na Europa. Eu gosto muito da Europa, eu gosto muito de estar aqui. Esse é o lado bom, assim. Eu gosto muito da segurança que Portugal me traz, de poder meu filho poder ir para a escola sozinho e voltar sozinho. Ele tem 11 anos e eu ficar tranquila. De ir para o centro de estudo e passar o dia inteiro na rua, porque eu não tenho babá, eu não tenho empregada, eu não tenho nada. Então ele come na escola, volta a hora que ele quer, só me dá um telefonema para dizer que tá tudo bem. Ele tá vivendo uma infância da rua, né? Longe dos celulares, que assim, aqui não é que seja de problema, não, de celular, é uma preocupação, como em qualquer lugar do mundo. Então as crianças estão viciadas em celular, não é? Né? Mas assim, é mais fácil para mim. Ele estando, né, não tenho babá, não tenho empregada, não tenho nada, ele estando podendo ter um lugar seguro dentro da escola e na rua, né, e se virar, autonomia, né, e ter uma Europa, né, a escola, na sala dele tem alemão, tem italiano, tem inglês, tem ucraniano, tem cubano, né, essa convivência com as diferenças, tem portugueses, claro, mas essas escolas têm muita diversidade cultural. Para mim, isso é muito bom. Tem gente que não gosta, não sei, mas o meu, né, tem a questão dos bairros também, as escolas públicas mudam, né, eles falam isso, né, eu não conheço tanto as escolas, dependendo do lugar que você mora, e essa é uma coisa boa. Tem as escolas particulares aqui também, né, não é só escola pública, tem gente que prefere colocar os filhos nas escolas bilíngues, que as oportunidades de estar na Europa são muito maiores, não é o meu caso, eu estudo em escola pública, mas
Tem gente que coloca em escola particular, que aí são bem caras. Tem vários tipos de escola particular, mas as oportunidades realmente, Essa sua dependendo da escola. frase, a Europa inteira, tem Portugal inteira também, né? Que de norte, sul, leste, oeste é tem um país Portugal incrível. inteira. Tem essa parte do Algarve, Não, maravilhosa, praia, tem não, área de você fala, vinho, tem eu tô apaixonada. uma Eu tô falando assim, cultura questão de filho. Sou perfeita. apaixonada. Sim, E tem oportunidade em Portugal inteiro, porque no Algarve você vai trabalhar com turismo, sim. né? É sazonal. Então, assim, dependendo da região, tem regiões de oportunidade de trabalho. Eu escolhi Lisboa. Acadêmica, isso é verdade. Tem Mas pra tudo. eu escolhi Lisboa porque que eu acho que é o lugar mais para ficar mais perto Cosmopolita. do que a Europa. Entendeu? Sim, É. sim. E aí agora vamos entrar numa parte já caminhando para o fim, mas com muito assunto ainda para um outro bate-papo. Em relação aos custos, né? Oscila, você falou que foi antes da pandemia, quer dizer, a ideia era chegar, não tinha pandemia. Então o planejamento prestou atenção num tipo de câmbio e a pandemia tirou tudo isso e foi completamente diferente. Hoje a gente está num momento também de alta do dólar, essa questão, né, de oscilação de moeda. Alguma dica sobre isso? Você que está aí vivendo isso na pele, mas também está ganhando em euro agora. Mas como é que são os A primeira coisa é custos? ganhar em euro. Hã? Fazer o máximo possível para ganhar em euro. Fazer o máximo possível para ganhar em euro, né? Para poder investir aqui, para Sim. poder. Essas pessoas que têm rendimento que vem do Brasil, né? Fazer o máximo para transferir o investimento para cá, se você quiser, né? Viver aqui, ou é seu objetivo, fazer o máximo possível para ganhar em euros. Porque tem a guerra também, né? Tem guerra na Europa agora. Esse conflito não tinha antes, né? Quando eu vim, planejei, não tinha nem guerra na Europa e nem pandemia. Teve a pandemia e a guerra na Ucrânia. Então teve essa situação na guerra que deu um medo também, deu uma instabilidade, uma aumentada nos preços, vai faltar. Mas assim, aqui as crises, elas são muito... A gente ouve mais nas notícias do que na verdade, de fato. A escola continua funcionando, as crianças continuaram na escola, os transportes públicos. As coisas continuaram a funcionar. Eles ficaram preocupados, não vamos implementar aqui. Imediatamente tomam ações para as coisas, não se sentir muito, para amenizar risco. A própria comunidade europeia conversa, enfim. Então, é uma política que você sente mais... Organização. Essa dica de ganhar na moeda local é maravilhosa, mas quem está se mudando está ganhando em real e vai ter custos em euro. Tem, além do planejamento, além de tudo, alguma coisa que você recomende? Pegue dica com quem mora aí. O que você fez, né, para fazer essa conversão ser bem aproveitada? Era uma época que você tinha um planejamento e a moeda mudou, o câmbio foi complicado. Mudou, e os juros do Brasil, de dinheiro que eu tinha investido também mudou tudo. Fiquei muito mais pobre. Eu saí do Brasil com dinheiro e voltei. Entendeu? Falei, pronto, agora... Fiquei muito mais pobre, mas aí comecei a trabalhar imediatamente. Agora, dica de que você diz para a pessoa que tem uma moeda que não é tão valorizada e vai ter um custo procurar enorme. não morar nos arredores de Lisboa. Porque o que encarece de verdade é o aluguel. Os aluguéis são muito caros e eles variam muito, então cada vez mais caro. Então, a minha insegurança maior aqui é a moradia, porque eu ainda moro de aluguel. E eu quero continuar morando aqui pela questão da escola que eu te falei. Eu adoro meu lugar. Eu tenho amigos aqui. Eu falo, oi, padeiro. Oi, pasteleiro. Eu já sou daqui, assim. Entendeu? Eu já sou uma pessoa que gosta do local. Apesar de ser imigrante, de estar no mundo, eu gosto de ter os meus amigos locais. Eu não quero sair daqui. E aí tem essa questão, agora, escolher um lugar que os aluguéis sejam mais baratos, porque existe no interior. E Portugal todo é bom, entendeu? Não tem essa. Todo tem escola boa. Tudo tem saúde do mesmo padrão. Então não é porque você vai morar lá no interiorzão que você não vai ter saúde ou escola. Você vai ter. Sim. Então o padrão não muda. Não é porque você mora afastado da praia, afastado de Lisboa, afastado do metrô, porque a diferença é essa, transporte. Tem que andar para ir pro metrô. Quanto mais perto do metrô e da praia, mais caro. Não é que você vai morar num lugar que o aluguel é baixo, que você não vai ter acesso a tudo de bom. Os serviços públicos necessários. Então, assim, pagar um aluguel menor vai fazer muita diferença. Escolher um lugar que o aluguel seja menor, eu acho porque o mercado não muda, é o mesmo valor. As roupas não vão mudar muito, é mais ou menos o mesmo valor. Agora, o que vai mudar é o aluguel. Então, escolhe um lugar em que você pode morar com um aluguel que seja mais acessível e não vai ser ruim. E eu, se tiver que mudar daqui, a única coisa que eu tô falando, a única coisa que eu não queria mudar é porque eu já estou muito adaptada ao meu bairro. Porque se eu tivesse que escolher de novo, talvez eu não escolheria ficar aqui. Porque as coisas mudaram, os aluguéis aumentaram demais.
E agora para mudar é mais complicado. Excelente dica, Carol, maravilhoso. E aí, pra gente concluir, tem alguma coisa que você gostaria de ter sido informada antes de se mudar, que você só descobriu quando chegou aí? Essa questão de trabalhar com o que você mais tem afinidade, entendeu? Não fazer um comércio que você nunca fez na vida, como eu fiz. Entendeu? De procurar uma coisa que você já tinha experiência, bem perto do que você já tinha experiência no Brasil. Se você é corretor de imóvel, vem aqui ser corretor de imóvel. Se você tinha, né, sei lá, se você é advogado, tenta ser advogado ou coisa parecida com isso. Não sei se essa é uma dica para todo mundo, não sei. Pelo menos para mim é eu deixei a advocacia em segundo plano para fazer uma outra coisa e na verdade, né, mas isso é uma experiência, né? Eu não tinha como saber, se eu tivesse bola de cristal. As pessoas não falam direito, né, como é que é o mercado. Isso é uma coisa, uma reserva de mercado que é uma coisa que não se fala. As pessoas não... Até hoje eu sinto uma dificuldade né, de informação. Incrível. De trabalho. E como é a mesma língua, facilita, né? Essa busca também, essa pesquisa, o que eu posso total, fazer, assim. E como tem brasileiros aí, comunidades, então... Vou pedir para Carol deixar algumas. A informação é difícil. Eu acho a informação difícil, assim. Buscar bastante informação. Isso é uma dica que eu dou. Buscar o máximo de informação de qualidade que você possa ter. Porque, como eu sou mesma que eu não sou. Essas coisas da internet hoje em dia são muito perigosas, né? Porque a desinformação e as pessoas se dizem autoridade, falam o que querem. Então é muito difícil você saber qual é a informação de qualidade. Entendeu? Assim, tipo, e também as pessoas têm as experiências pessoais dela. Então, assim, o máximo de gente que você puder ouvir. E também Pode falar. ter a sua própria experiência, né? Você chegar ao local, fazer... Eu fiz isso, né? Vim aqui, olhei, conheci os bairros e vi para minha família onde era o melhor. Escolhi aqui pensando que ia mudar depois para um aluguel mais barato. Não consegui fazer isso. Porque era perto da praia, mas ainda estou conseguindo manter... pagar aqui as coisas e as contas. Mas assim, ainda não é fácil. Não é fácil, acho que não vai ficar fácil, sabe? O que vai ficar mas a vida não é fácil mesmo. É uma opção. E aí eu lembro todo dia da minha opção, aí eu lembro todo dia que meu filho tá super feliz, aí eu lembro que meu marido tá super feliz, as oportunidades, tudo isso que a gente tá conversando aqui. Como eu te falei, eu fico com maior saudade do Brasil. Então todo dia é um dia de recomeço, mas eu acho que é assim mesmo, né? Então, eu acho que você tem que ter o espírito de recomeçar. Porque é um recomeço em todos os sentidos, inclusive no seu emocional, no seu psicológico. Como eu falei, as coisas rompem. Inclusive nas confianças, inclusive nas amizades que você vai fazer. Você se decepciona de novo, como se você tivesse voltado a fazer amizade, voltado a se decepcionar, voltado a selecionar amigos, voltado a selecionar trabalho, restaurante... Todas as coisas, mas assim, aqui restaurante, a gente já tá com uma vida muito confortável, estabelecida, a gente sabe onde a gente gosta de comer, a gente sabe como são os nossos amigos que a gente pode confiar, a gente sabe. Isso tudo acabou. Você tem que fazer tudo de novo. Você vai ter decepções, você vai quebrar, você vai recompor. E a gente tá cansada disso, não pode cansar. E aí é isso que eu às vezes canso, mas voltar ao Brasil não é a opção. A solução é realmente recomeçar. Entendeu? E assim, eu acho que se tivesse que me dizer, eu falo, olha, recomeça todo dia. Que vai melhorando, vai melhorar. É recomeço. Tem que estar com disposição de recomeçar e se sentir desconfortável muitas vezes. Super obrigada, Carol, arrasou. E disso que você falou, assim, que fica aqui, né? Não é dica, é assim, façam isso. Conversem com alguém que realmente tem uma referência, né? O que você disse de pessoas que se dizem autoridade, isso é para qualquer questão. Referência e confiança realmente na informação faz muita diferença. E essa é a nossa finalidade aqui, a nossa função. É isso. E saber que você vai ter sua experiência, que ninguém vai te dizer, tem coisa que ninguém vai poder te dizer. Sim. Então você tem que estar disposto a recomeçar. Sim. E ter essa consciência de que nem tudo é maravilhoso, é difícil, é uma mudança, é um recomeço. É difícil. Mas com disposição, uma família unida, muita conversa e propósito realmente de fazer dar certo, é possível, né, Carol? É isso que... Tem que ter muito amor, Sim. Muito amor pra recomeçar. Carol... Tem um poeta que diz, amor pra recomeçar. Sim, amor para recomeçar, maravilhoso. Terminar falando de amor. Amor pra recomeçar, A gente vai encerrando essa conversa por aqui, agradecendo a sua audiência. Carol, um beijo, muito, muito obrigada. Aí já são 3 horas a mais, então
Muito obrigada pelo seu tempo, pela nossa Boa conversa. noite, adorei. Tomara que tenha sido útil. Muito útil. E fica aqui o convite, Obrigada. sigam o nosso canal, fiquem aí para o próximo episódio. E muito obrigada, até o próximo Papo de Família.